perdoar. Por quê e como? Perdoar. Por quê e como? Gênesis capítulo 50, a partir do verso 15 até o versículo 21. O texto sagrado nos diz assim, Gênesis capítulo 50, a partir do verso de número 15. Texto sagrado nos diz as seguintes palavras, palavra de Deus para o seu coração. Vendo os irmãos de José, que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Quantos dizem amém? Repita comigo, diga: Senhor Jesus, fala ao meu coração nesta noite. Amém. Tome assento, por favor. As recentes notícias deixaram o mundo, os líderes, chocados com a tentativa de assassinato do ex-presidente Donald Trump nos Estados Unidos. O nosso mundo está cheio de ódio, de raiva. As pessoas estão, muitas delas, querendo destruir umas às outras. Existe muito ódio, existe muito rancor, existe muita raiva no coração das pessoas. Você pode observar isso, por exemplo, nas redes sociais. Pessoas se degladiando, pessoas caluniando umas às outras. Você pode observar isso no trânsito. Pessoas estressadas, humilhando umas às outras. Porque nós estamos vivendo numa sociedade de pessoas feridas. E sabe qual é o problema de pessoas feridas? É que quem é ferido passa a ferir. Quem tem uma ferida emocional acaba ferindo os outros. Muitas das vezes de forma inconsciente, muitas das vezes de maneira imperceptível. Mas quando alguém desenvolve uma ferida interior, esta ferida acaba levando esta pessoa a ferir também outras pessoas. Um famoso psiquiatra americano
fez o seguinte depoimento. Ele disse que cria que 75% dos pacientes, dos seus pacientes no hospital psiquiátrico, seriam curados se fossem capazes de receber perdão ou de liberar perdão. A falta de perdão é como um câncer que corrói a alma. Da mesma forma como o câncer corrói o corpo, o ressentimento, a mágoa, a falta de perdão tem a capacidade de corroer a alma de um ser humano. Eu estou convencido, irmãos e irmãs, que se nós queremos viver um avivamento nesta igreja, eu estou convencido, se nós queremos viver um avivamento na nossa vida, e é por isso que nós estamos nesta campanha de jejum, porque nós cremos que Deus tem um propósito de avivamento para esta igreja. Mas se nós queremos viver este avivamento, nós precisamos encarar as questões de mágoas, ressentimentos e feridas emocionais que estão instaladas no coração de muitas pessoas. Se nós queremos viver um avivamento, nós precisamos preparar o terreno para o avivamento. Nós precisamos preparar o caminho para o avivamento. E o caminho para o avivamento é uma igreja curada, é uma igreja restaurada, é uma igreja restaurada pelo poder do Espírito Santo. Quantos concordam comigo, digam amém. Hoje à noite, a nossa reflexão é como aprender a perdoar, com um dos maiores exemplos de perdão da Bíblia. A história de José é uma história encantadora. A história de José é uma história inspiradora. José nos ensina a perdoar. Você conhece com certeza a história de José, mas só para refrescar a sua memória. Aos 17 anos, ele foi vendido como mercadoria, como escravo, pelos próprios irmãos. E você sabe da história de José, de como ele liberou perdão e de como Deus o levou a ser o governador do Egito. Mas antes de tirar algumas lições deste texto, de como aprender a perdoar com José, permita-me compartilhar com você o que a falta de perdão pode provocar na vida de uma pessoa. O que acontece com alguém, ou com um cristão, ou com um crente, quando ele não consegue liberar perdão? A falta de perdão, queridos, ela mostra, ela revela que uma pessoa que tem dificuldade de perdoar, ela não ama Jesus do jeito que deveria amar. Uma pessoa que tem dificuldade de perdoar, na verdade, ela ainda não ama Jesus como a Bíblia nos ensina. Jesus disse assim: aqueles que me amam guardarão os meus mandamentos. E Jesus foi claro, Jesus foi objetivo quando ele nos mandou perdoar uns aos outros. A falta de perdão também é um sinal de que a pessoa que tem dificuldade de perdoar é porque ela não se sente perdoada. Se você for perdoado, você vai perdoar, mas você não pode dar aquilo que você não tem. Você não pode perdoar se dentro de você não há perdão. Queridos irmãos, a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 15, se não perdoardes aos homens as suas ofensas,
também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Paulo escreveu à igreja em Éfeso e disse: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Quem tem dificuldade de perdão, ou a falta de perdão, está contrário aos ensinamentos de Jesus. Não perdoar é desobedecer. Não perdoar é não obedecer os ensinamentos de Jesus. Porque Jesus foi claro quando ele disse assim: amai os vossos inimigos. Uma pessoa que não perdoa, ela não está obedecendo os ensinamentos de Jesus. Quarto lugar, a falta de perdão. Isso é uma coisa muito grave, é uma coisa muito séria. A falta de perdão, ela pode impedir as suas orações. Quando você não libera perdão, a sua oração, eu digo isso com carinho, com amor, a sua oração não passa do teto. Isso é tão sério, tão grave, que a Bíblia diz o seguinte, que quando um marido trata a esposa com grosseria, quando um marido não é gentil com a esposa, quando o marido trata de forma humilhante a sua esposa, a Bíblia diz que as suas orações são bloqueadas, as suas orações não são ouvidas. Quem não perdoa não tem as suas orações respondidas. A falta de perdão, queridos, pode levar à amargura. Existem muitas pessoas amarguradas porque não conseguem perdoar. Veja o que a Bíblia diz, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 15. A Bíblia descreve uma raiz de amargura que brota dentro de nós, quando não vivemos em paz com os outros e em santidade diante de Deus. A Bíblia diz assim: cuidem para que ninguém se afaste da graça de Deus e para que nenhuma raiz de amargura cresça e cause problemas e contamine a muitos. A falta de perdão é o câncer da alma, como eu já disse, que leva à amargura e nos impede de ter paz em nossos relacionamentos. Alguém já disse que a falta de perdão é como beber veneno e esperar que a outra pessoa morra. Porque quando você não perdoa, você desenvolve uma raiz de amargura. Você não enxerga a raiz. A raiz está escondida na terra, mas a raiz cria ramificações. A falta de perdão leva uma pessoa a viver uma vida amargurada, uma vida triste, uma vida acabrunhada, uma vida sem alegria, porque desenvolveu dentro de si uma raiz de amargura. A falta de perdão, queridos, também, e isto é muito grave, preste atenção, por favor, preste atenção, por gentileza, a falta de perdão permite a Satanás uma vantagem sobre você. Eu vou dizer de novo, porque isto é grave, isto é sério. Quando você retém o perdão, Satanás leva vantagem sobre você. A Bíblia diz assim, em 2 Coríntios 2, 10 e 11, a quem, Paulo dizendo, a quem perdoardes alguma coisa, eu também perdoo, porque se alguma coisa perdoei, a quem perdoei por amor de vós, o perdoei na pessoa de Cristo, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas maquinações. Perdoar, queridos, é libertar um prisioneiro,
apenas para descobrir que o prisioneiro é você. Perdoar é libertar um prisioneiro apenas para descobrir que o prisioneiro é você. Sétimo lugar, a falta de perdão, isso também é grave, pode destruir um casamento. Vou dizer de novo, a falta de perdão pode destruir um casamento. Alguém já disse que casamento é a união de dois grandes perdoadores. Casamento é a união de duas pessoas que aprenderam a perdoar. Quando um cônjuge cristão se recusa a perdoar, um casamento pode ser destruído. A Bíblia diz em Efésios 5:25, os maridos são ordenados a amar suas esposas, como Cristo amou a igreja. E Jesus perdoou a sua noiva. Quando você não perdoa, o divórcio bate na porta. Quando você não perdoa, o casamento começa a ser destruído, porque o casamento é a união de dois grandes perdoadores. Quantos me entendem esta noite, digam amém. Quantos me entendem, digam amém. Agora vamos para o texto. Que lições nós aprendemos com José como perdoar? Como perdoar, pastor? Eu preciso aprender. Que lições o texto nos ensina de como perdoar? A primeira lição que nós aprendemos com o texto sobre perdão é que nós ferimos quem mais amamos. Ferimos quem mais amamos. Eu quero lembrar a você que toda essa história de perdão, ela está no contexto de uma família. José nasceu numa família disfuncional, numa família doentia, numa família em que os irmãos tinham inveja dele. Quantas famílias feridas, quantos pais feridos com os filhos, e quantos filhos feridos com os pais, quantos maridos feridos com as esposas, dormindo na mesma cama, quantas esposas feridas com o marido, usando uma aliança. Por que vamos fazer uma conferência de família aqui? 17 e 18 de agosto. Nós estamos trazendo um pastor especialista em família de Cuiabá, pastor José Júnior, que vai estar conosco dia 17 e 18, porque eu tenho me preocupado com as famílias, eu tenho me preocupado com a sua família, eu tenho orado pela sua família, e esta igreja quer investir na família, porque existem famílias feridas. Queridos, ferimos quem mais amamos. O que o texto nos ensina sobre perdão? Segundo lugar, o tempo não cura as feridas emocionais geradas pelo ressentimento. Eu vou dizer de novo, o tempo não cura feridas. Pelo contrário, o tempo aprofunda as feridas. Se você perceber, é a primeira vez que os irmãos de José verbalizam um pedido de perdão. Eles já haviam encontrado com José, mas até nesse texto, no final de Gênesis, eles ainda não haviam pedido perdão para o irmão. Já havia passado vários anos do reencontro, porque o tempo não cura as feridas, aprofunda as feridas. Talvez você tenha uma ferida há muitos anos, e você está ignorando esta ferida. Você está dizendo, não, pastor, está tudo normal comigo. É verdade, pastor, eu fui ferida, eu fui ferido, mas eu já me esqueci, o tempo vai cuidar disso, o tempo vai me curar. Por favor, irmão, por favor, irmã, tempo não cura feridas. Os irmãos de José não tinham ainda pedido perdão. Por quê? Porque ainda não tinham sido curados. Terceira lição que nós aprendemos com o perdão desse texto: não perdoar é querer
ocupar o lugar de Deus. Quem não perdoa, preste atenção nesta colocação, quem não perdoa quer ser como Deus. Eu vou dizer de novo, quem não perdoa quer ocupar o lugar de Deus, porque quando os irmãos vieram a José pedir perdão, dizendo, nós estamos com medo de que agora que o nosso pai faleceu, você venha vingar-se de nós. José disse, meus irmãos, estaria eu no lugar de Deus? Eu não estou no lugar de Deus. Quem não perdoa quer ocupar o lugar de Deus. Sabe por quê, queridos? A Bíblia diz que a vingança pertence somente ao Senhor. Quem não perdoa, queridos, está querendo ser Deus na vida do outro. Uma história bíblica que muito me inspira é a história do rei Davi. Saul perseguiu Davi, Saul queria matar Davi, e Davi teve a vida de Saul nas suas mãos. Mas quando ele poderia vingar, ele disse, não, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Sabe por quê, queridos? Porque só Deus pode julgar as pessoas. Nós não estamos no lugar de juiz, nós não estamos no lugar de Deus. Por isso, quem não perdoa quer ocupar o lugar de Deus, e só Deus é quem conhece o coração das pessoas. Vamos em frente. Só pode perdoar quem conhece o coração de Deus e confia no caráter dele. Para você perdoar, você precisa conhecer o caráter de Deus e confiar no coração de Deus. Sabe por quê? José disse assim para os irmãos, eu não sou Deus para julgar vocês. E José disse assim, meus irmãos, fiquem tranquilos, porque aquilo que vocês quiseram fazer de mal para mim, Deus transformou em bênçãos. Aquilo que vocês acharam que ia acabar comigo, Deus transformou em bênçãos para a minha vida. Sabe por quê, queridos? Esta é a versão do Antigo Testamento de Romanos 8:28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, até as suas feridas, até os seus fracassos, até as suas crises, até os seus medos, até os seus traumas. Quando você tem um encontro com a graça de Deus, até as suas feridas glorificam a Deus, porque quem está no controle da sua história, quem está no controle da sua vida, quem está no controle do seu futuro é o próprio Deus. Não queira fazer vingança com as suas mãos. Não queira ocupar o lugar de Deus. Limpe o seu coração. Permita que o Espírito Santo limpe o seu coração. Sabe por quê? Deus está cuidando do teu amanhã. Deus está cuidando do teu futuro. Deus está cuidando da sua casa. Deus está cuidando da sua família. Não permita que feridas interiores te impeçam você de ter uma vida próspera e abençoada. Sabe por quê, queridos? Porque o perdão é uma decisão, mas a cura é um processo. Repita comigo, diga, o perdão é uma decisão, mas a cura é um processo. Diga mais forte, o perdão é uma decisão, mas a cura é um processo. Você decide perdoar. Agora, perdão não tem a ver com emoções. Não, pastor, eu não sinto de perdoar. Pastor, eu não estou sentindo força para perdoar. Pastor, eu não estou sentindo ânimo para perdoar. Não, perdão não depende de uma decisão. Perdão não depende de uma emoção. Perdão depende de uma decisão. Lá atrás, José já tinha perdoado seus irmãos. Mas agora José fala de forma amável aos seus irmãos. Porque o perdão, a cura está chegando agora. A cura é um processo. O que Deus quer de você é que você tome um passo de fé, que você perdoe. Eu não estou sentindo, pastor. Eu não tenho emoção para perdoar. Eu não tenho força para perdoar. Eu não tenho
coragem para perdoar, eu não sei como perdoar, eu não tenho ânimo para perdoar. O que Deus quer de você é uma decisão, porque quando você disser assim: Deus, eu não tenho força, aquela pessoa me humilhou, aquela pessoa me traiu, aquela pessoa me abandonou, aquela pessoa falou mal de mim pelas costas, aquela pessoa me humilhou, dói ainda, mas quando você diz assim: eu perdoo em nome de Jesus, eu não tenho força, eu não tenho emoção, eu não tenho capacidade, mas eu dependo da graça e do poder do Espírito Santo. Quando você toma uma decisão, a cura começa a acontecer no seu coração, porque perdão é uma decisão, mas a cura é um processo. Quantos me entendem? Digam glória a Deus. Digam glória a Deus. O que esse texto nos ensina sobre perdão? Esse texto nos ensina que quem perdoa, governa e prospera. Quem perdoa, governa e prospera. Prosperidade não começa fora de você. Prosperidade começa dentro de você. Quem perdoa, governa. Quem perdoa é um canal de bênção. Quem perdoa, prospera. O texto diz que José sustentou os seus irmãos. Sabe por quê? O ressentimento envenena a alma, bloqueia os sonhos e faz a vida estagnar. Eu vou dizer de novo: o ressentimento envenena a alma, bloqueia os sonhos e faz a vida estagnar. Quem perdoa, deslancha. Quem perdoa, cresce. Quem perdoa, prospera. Quem perdoa, governa. Quem perdoa, lidera. Quem perdoa, avança. Quem perdoa é referência. Quem perdoa, cresce em todas as áreas da sua vida. Quem sabe, meu irmão e minha irmã, a sua vida está travada, a sua vida não flui, a sua vida espiritual, a sua vida profissional, a sua vida familiar, os seus relacionamentos, porque você estagnou, você bloqueou, você parou, você ficou fixado em uma ferida. Mas José agora prospera, José agora cresce, José agora abençoa os seus irmãos, porque ele aprendeu a liberar o perdão. E quem perdoa, governa e prospera. Quem perdoa, deslancha. Quem perdoa é canal de bênção. Quem perdoa é referência. Quem perdoa atrai as bênçãos de Deus para a sua vida. O Tiago tocou aqui num tema que eu não tenho muito tempo para explanar. Mas olha que interessante. O que os irmãos de José falaram para José? Os irmãos de José disseram assim. Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, teu pai. Eles não usam nosso pai. Outra coisa, eles dizem assim, eles dizem assim: agora, pois, perdoa os pecados dos servos do teu pai. Sabe o que está faltando aqui, queridos? Está faltando cura emocional. Sabe por quê? Olhe para cá, preste atenção, Deus está falando com você. Deus está falando com você. Eu vou dizer de novo, Deus está falando com você. Lá atrás, preste atenção por favor, lá atrás no texto de Gênesis, você conhece a história bíblica? De quando os irmãos foram para o Egito, e José não se deixou reconhecer por eles, e José fez todas aquelas cenas com ele, mas no momento que José se revelou a eles, José disse assim: não temam, meus irmãos, não temam. Foi para preservar o nosso povo que Deus permitiu que vocês me vendessem para cá. Sabe o que aconteceu lá atrás? Ei, alô, presta atenção. José já tinha liberado eles.
já havia acontecido o perdão. José já tinha dito para eles: meus irmãos, não tenham medo. Vocês me venderam, mas Deus tinha um propósito. E agora vocês vão reinar aqui comigo. Eles já tinham recebido o perdão. Mas sabe qual é a dificuldade dos irmãos de José? A dificuldade de muitos de nós. Eles disseram assim para o José quando Jacó morreu: somos teus escravos. Tem muita gente livre vivendo como escravos. Tem muita gente livre presa a uma consciência pesada. Tem muita gente livre que não percebeu que sobre você está um decreto do Pai. Irmão, irmã, você que está ouvindo na internet, sua dívida foi totalmente paga na cruz. Você é livre. Você não é escravo, você é filho. Você não é escrava, você é filha. Os irmãos de José estavam carregando o peso da culpa. José já os tinha perdoado, mas eles continuavam com os fantasmas da alma, dizendo: quando nosso pai morrer, espere só, o dia que o nosso pai morrer, ele vai se revelar. Isso é só fingimento, é porque papai está vivo, ele respeita papai. O dia que papai morrer, você vai ver, todos nós aqui vamos virar escravos. Ei! José chorou. Por que José chorou? Eu penso que José chorou porque a alma dele se conturbou. Porque ele pensou assim: eles não entenderam nada. Eles não entenderam que são livres. Eles não entenderam que eu já liberei eles. Eles não entenderam que eles não precisam serem escravos. Deus chora. Jesus chora quando você insiste numa mentalidade de escravo, carregando um peso nos seus ombros, uma amargura na sua alma, uma dor no seu coração, porque você se sente preso ao passado, você se sente preso a algemas invisíveis e você diz: eu não posso perdoar, porque minha alma geme, meu coração sangra, o meu espírito está preso porque eu me sinto pesado, eu me sinto pesada, eu me sinto escravizado pelos erros do passado, eu me sinto escravizado pelas decisões erradas da minha vida. Pastor, já faz 10 anos, já faz 15 anos, já faz 20 anos, já faz 25 anos, já faz 30 anos, pastor, e eu me sinto pesado, as minhas orações parecem que não vão ao céu, eu não sinto alegria na vida cristã, eu não sinto prazer em adorar a Deus, eu não sinto alegria em ler a palavra do Senhor, porque a minha alma é pesada, a minha alma é cansada. Os irmãos de José não tinham ainda entendido que ele havia os liberado, eles eram livres para perdoar. Por isso José chorou. Meu irmão e minha irmã, não faça o coração de Deus chorar por você. Jesus já pagou a dívida, Jesus já te comprou na cruz, Jesus já te libertou do
peso. Jesus já te libertou da maldição. Nenhuma maldição está sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu futuro, sobre o seu casamento, sobre a sua família, porque você já foi livre. Quem experimentou a graça é agente da graça. Quem foi perdoado, perdoa. Quem foi perdoado, perdoa. Você não deve nada. Você está livre. Eu vou dizer de novo, você não deve nada, você está livre. Não entre na casa do Pai envergonhado. Alô? Alô? Sabe qual é o problema de muitos de nós? Que fere o coração de Deus. É que nós estamos na casa do Pai, mas não nos sentimos livres. Deus está falando com você hoje. Deus está falando com você hoje. Lembram-se do irmão mais velho do filho pródigo? Ele estava na fazenda. Ele era filho, mas ele se sentia escravo. Quando o irmão dele voltou, ele disse para o pai: o senhor nunca matou um cabritinho magro para mim. E esse teu filho foi embora, gastou toda a tua herança, e o senhor mata bezerro cevado. O pai abraçou o filho. Vem aqui, Tiago. O pai abraçou o filho. Eu sei que você não é o irmão mais velho, mas vem aqui. O pai chegou para o filho e disse: filhão, você não entendeu nada. Por que você se sente escravo? Por que você se sente preso? Está vendo a fazenda? Está vendo os rios? Está vendo o gado? Está vendo a natureza? Está vendo as riquezas? Tudo é teu, filho. Tudo é teu. Para de viver como escravo. Acione as riquezas do Pai hoje à noite. Acione as bênçãos espirituais sobre sua vida. Você não está preso ao seu passado. O seu passado não define quem você é. Seu passado não define a sua identidade. Você foi livre na cruz. Você foi liberto na cruz. Você foi comprado na cruz. Vá para a fazenda, acione as bênçãos de Deus na sua vida. Pare de pensar negativo, que Deus não te ama, que Deus não quer nada com você, que Deus não se importa com você, que Deus não ama você, que Deus não cuida de você, que Deus não tem uma história para você, que Deus não tem sonhos para você, que Deus não tem projetos para você, que Deus não tem um amanhã para você. Você foi livre, livre, livre. Você não é mais escravo. Você é filho, você é filha. Você é comprado, redimido pelo poder do sangue do Cordeiro. Dê um aplauso forte ao Senhor. Mais forte. Mais forte. Um aplauso de filhos. Um aplauso de filhos. Um aplauso de filhos e filhas. Porque filho não precisa de cerimônia. Filho não precisa de protocolo. Filho entra. Filho tem chave. Filho tem lugar na mesa. Filho beija. Filho celebra.
Filho abraça, filho caminha, filho celebra o Pai. Você não é escravo, você é filho. Você não é escravo, você é filho. Você não está preso ao seu passado não te define. Seus fracassos não dizem quem você é. Você foi gerado no útero da graça. Você foi projetado nos sonhos de Deus. Deus te gerou na graça. Quebre o espírito de religiosidade, de medo, de acusação. Livre-se das cargas do seu passado. E hoje, celebre o abraço do Pai. Celebre o abraço do Pai. E entenda o que os irmãos de José não entenderam. Somos teus escravos. José chorou. Deus chora quando você insiste em se prender a uma mentalidade de escravidão. O amor paga um preço. É tão lindo o amor. O amor constrói histórias de graça. Nesse fatídico evento do Trump, morreu 2 pessoas. O atirador e um bombeiro de 50 anos chamado Corey. E eu estava lendo hoje que o bombeiro morreu. Quando ele ouviu os tiros, ele se jogou sobre a família, sobre a esposa e as filhas. E o tiro que era para elas afetou o seu corpo, porque o amor paga um preço. Aquilo que o inimigo queria fazer com você, os ataques da culpa que eram contra você, foram para o corpo de Jesus na cruz. Não, eu acho que você não entendeu o que eu disse. Você está vivo hoje espiritualmente, porque Ele deu a vida por você. Você é livre. Você é livre, 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 você é livre. Você é livre. Você é livre. Você é livre. Fique em pé na presença do Senhor. Espírito Santo, feche os teus olhos. Espírito Santo, feche os teus olhos. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Hoje é a tua noite. Este é o teu momento. Deus está aqui. O Espírito de vida está aqui. E hoje é uma noite de cura, de recomeço, do abraço do Pai. Se Deus tocou em você, se você quer cura hoje à noite, eu quero te convidar agora, nós vamos orar por você, os pastores vão estar aqui à frente. Por favor, saia do teu lugar e venha aqui receber uma oração agora. Diga: Senhor, eu quero uma cura esta noite das minhas emoções. Eu quero sentir de novo o abraço do Pai. Saia do teu lugar e venha. Espírito Santo,
Sim, pode vir. Pode vir, pode vir. Pode vir e diga: eu quero. Eu quero o abraço do Pai. Eu quero sentir de novo o amor dele. Pode vir. Venha. Hoje é a tua noite. Hoje é o teu momento. Venha. Venha sentir o abraço do Pai. Correntes estão sendo quebradas aqui. O espírito de liberdade do Evangelho está aqui. Venha ser livre. Venha ser livre. Deixa Ele te abraçar hoje. Deixa Ele te abraçar agora. Deixa Ele te tocar e te abraçar hoje à noite. Sinta o amor de Deus te envolvendo, meu filho. A graça de Deus te curando. Ele te ama. Ele tem sonhos para a tua alma. Você não vai ficar preso à sua história, porque hoje Deus escreve uma nova história na sua vida. Ele libera o perdão, Ele libera a cura para você agora. Toda a igreja orando e celebrando o amor de Deus. Toda a igreja orando. Aleluia. Espírito Santo, cura agora. Vai curando, vai curando. Em nome de Jesus, a libertação agora. Um novo tempo, um tempo de cura. Toda a igreja orando, toda a igreja orando, toda a igreja orando, toda a igreja orando, toda a igreja orando. Você está livre, 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 livre para celebrar o amor do Pai. Toda a igreja orando aqui, toda a igreja orando agora. Eu não quero ninguém espectador aqui. Há uma graça sendo derramada aqui esta noite. O espírito de vida, o espírito de filho, o espírito de adoção está presente aqui. Seja livre. Seja curado pelo poder do sangue. Libere o perdão, libere o perdão, libere a cura.